Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao Estúdio Equilíbrio. Eu sou o mestre ITE Daniel. O tema da aula de hoje é autoavaliação emocional. O que seria uma autoavaliação, primeiramente? É o ato de você se avaliar e se perceber e se entender. A mesma coisa que você faria fisicamente em relação ao espelho, por exemplo. Você se olha no espelho, você vai poder ver como você está fisicamente. Se você está cansado, se está estressado, se está com quilos a mais, quilos a menos, você vai conseguir perceber isso. A não ser que você tenha alguma questão emocional que te faça nem sequer se perceber fisicamente. Isso é uma outra coisa. Mas se você consegue pelo menos se perceber visualmente no âmbito físico, isso já é uma autoavaliação. Você vai conseguir perceber. Uma olheira, por exemplo, você vai te dizer o quê? Que você está cansado. Porque às vezes você vai estar negligenciando o fato de que você pode estar trabalhando demais, dormindo de menos. Mas a olheira vai mostrar para você, no espelho, que você está cansado, que você não está descansando, que você está se prejudicando de alguma maneira. O espelho não serve apenas para você se arrumar, serve para você se perceber. Use o espelho para isso. Você vai conseguir ver a sua postura. Se você está com o ombro mais alto do que o outro, você vai conseguir perceber. Se for um espelho de corpo inteiro, você vai ver como é que está a posição dos seus pés. Se você está pisando assim, se você está pisando aqui, se você está assim, se não está. Coisas que a sua mente está ignorando, o espelho vai te dar essa noção. Então, um dos princípios da autoavaliação é justamente isso. Se você tem um espelho, comece a usá-lo para isso diariamente. Pegue algum momento do seu dia para você se olhar no espelho. Que não seja apenas para você pentear o seu cabelo, lavar o seu rosto. Pode ser durante esses momentos após, mas se perceba, se olhe. Comece a se observar dali. Se você olha ali e não gosta do que você vê, mesmo que fisicamente, aparentemente não tenha nada de errado, alguma questão emocional você não está percebendo. Porque o nosso corpo físico ele sempre entrega o que a gente não trabalha no nosso interior. Isso vale até para pessoas que estão, na teoria, com o corpo físico em forma, mas estão insatisfeitos com alguma coisa. É porque o emocional não está bem, a mente não está bem, o espírito não está bem. Então, começa a prestar atenção nisso. Esse é um dos princípios da autoavaliação. Aqui no Estúdio Equilíbrio, temos avaliação e equilíbrio. Como é que funciona isso? O praticante, quando ele decide iniciar a atividade e fazer as aulas particulares, ele vai ter uma avaliação completa, tanto física, mental e espiritual, que eu vou poder perceber certas coisas e apontar os pontos falhos, os potenciais, o que pode melhorar e o que já está num caminho um pouco mais ajustado. Isso não requer um toque físico de uma fita métrica, por exemplo. Isso aí é uma coisa mais fácil de se fazer. Então, o que é mais importante aqui? Perceber certas coisas que você geralmente não percebe. E a autoavaliação é isso. Eu vou ensinar aqui, durante essa aula, como você pode fazer isso no seu dia a dia. Então, vamos lá. A questão física, já dei o exemplo do espelho. É uma forma de você se perceber. A questão mental. Avalie como é que está o seu dia a dia. Você vive muito cansado? Muito estressado? Muito triste? Suas emoções não estão equilibradas. Isso não é normal. Você sentir essas emoções em certos picos do seu dia a dia é comum. Mas você viver constantemente com raiva, constantemente triste, constantemente estressado, não é nem um pouco normal. Isso já é uma forma de você ver a sua questão mental. Perceber como é que você está, como é que está o seu dia a dia, como é que está a sua vida. E agora a questão espiritual. Como é que você pode perceber isso? Se você faz algo que você não sente vontade de fazer. Você está, por exemplo, num trabalho que você odeia aquele trabalho, mas você faz por alguma necessidade material. Você vai largar o teu trabalho do nada e passar fome? Não, você não vai, não deve. Né? Então o que você pode fazer? Por que você está insatisfeito com aquele trabalho? É o trabalho? É a forma que você lida com o trabalho? Você está fazendo aquilo que é a sua vocação? Você escolheu a profissão correta? Tudo isso é uma questão espiritual. A sua mente vai te direcionar nisso, mas é seu espírito. Se você teve a vida inteira o sonho de fazer uma profissão, trabalhar com aquilo, e alguns vídeos de percurso que você fez, sim, é a sua
responsabilidade disso, que você fez e for para uma outra coisa que te deixa completamente infeliz, você não tem que estar ali. Isso vale para não só relação de trabalho, relações interpessoais também. Um relacionamento com seu parceiro, com sua parceira. Se você está ali porque você está acomodado com alguma coisa, porque é confortável, te dá uma falsa sensação de segurança, e você vive reclamando daquilo, alguma coisa está errada com você, com o seu ser, com o seu espírito. A primeira coisa que nos liga a qualquer relação é o nosso espiritual. Se você tem uma afinidade espiritual, uma afinidade energética, e por sua vez uma afinidade emocional, tudo começa no espírito. Então, se você consegue ter isso na nossa relação interpessoal, relação de trabalho, com seus familiares, vai ter parentes que você vai estar melhor do que com outros. Isso é natural. Ou talvez você não esteja bem com ninguém da família. Isso pode ser mais comum do que se imagina. Aí, isso é responsabilidade de quem? Sua. Você tem que lidar com isso e avaliar isso. Então, tudo começa pelo espírito, justamente nessa questão das relações. Então, se você se olha no espelho e vê alguma coisa errada, é porque você está negligenciando desde o seu espiritual. Passou pela sua mente e você deixou aquilo passar. Então, se você está todo dia acordando cansado e se vendo cansado no espelho, o seu espírito está apontando uma insatisfação que você está ignorando. A sua mente está te deixando ansioso, estressado por causa disso, você não vai conseguir dormir bem, você não vai conseguir descansar, você não vai conseguir ser tão produtivo quanto você poderia. Isso vai refletir no seu corpo. O seu olhar vai estar cansado, a sua postura vai estar ruim, o seu caminhar vai estar péssimo, justamente porque você não está se autoavaliando. Como é que é feita a avaliação de equilíbrio? Eu pego, converso com o aluno e busco entender como é a vida dele, sem necessariamente entrar em detalhes. Não é necessário saber os detalhes da sua vida. Eu vou tratar você como praticante que busca melhorar, eu vou tentar entender a sua rotina. Você vai me passar como é a sua rotina, como é o seu dia a dia. Eu preciso entender como você se relaciona com a vida, como é a sua relação de trabalho, como é a sua relação com a sua família, como é a relação com seus amigos, como você se vê na sociedade, como você se vê diante do espelho, não só fisicamente, mas mentalmente e espiritualmente também. Isso vai me dar as informações que eu preciso para poder entender como te ajudar, como te orientar a melhorar. O seu corpo físico, seja você com uma postura ruim, estiver abaixo do peso, estiver acima do peso, é tudo reflexo do seu espírito. Então, para você melhorar o seu corpo físico, você precisa melhorar a sua mente. E antes de melhorar a sua mente, você precisa melhorar o seu espírito. Então, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai melhorar o seu corpo físico se você está descuidando da sua mente? Como é que você vai melhorar a sua mente se você está descuidando do seu espírito? Isso não é possível. Ninguém atinge o ápice se não trabalhar, primeiramente, o espírito. Então, espírito primeiro, mente, corpo. Corpo, mente, espírito. Essa é a tríade que funciona. Essa é a tríade da metodologia IDEA. Assim você consegue atingir o verdadeiro equilíbrio. Por isso que a avaliação de equilíbrio é assim, ela é completa. Justamente para poder avaliar o seu corpo, a sua mente e o seu espírito. Através disso, é possível começar essa orientação. Começar a melhorar. E vai ser possível também entender essa jornada de autoconhecimento, individuação, autoaperfeiçoamento, até atingir a independência emocional. O objetivo, aqui, a meta do estudo de equilíbrio, é que eu te ensine isso, a ser independente emocionalmente. Mas enquanto você não atingir isso, eu vou te dar ferramentas, seja na forma de vídeo, em aulas particulares, de como você conseguir fazer isso. Como aqui não é uma aula particular, uma videoaula abrangente, vou dar ferramentas para vocês poderem se autoavaliar emocionalmente. Independente de qual caso que seja, vocês vão começar a ter pequenas ferramentas que vão ajudar no dia a dia a perceber o seu estado emocional. Se você está cansado, está estressado, está triste, está com raiva, está depressivo, está oscilando emocionalmente de formas extremas, e você vai conseguir perceber melhor isso. Se você tem alguma fobia, se você vê o mundo inteiro como seus inimigos, ninguém é seu inimigo na verdade, somente você mesmo, se você não se cuidar. Mas se você se cuida, se você busca melhorar, haverão pessoas que irão se voltar contra você. Elas só serão seus inimigos se você gastar energia combatendo elas. Ter opositores, ter pessoas que não gostam de você, é perfeitamente normal quando você busca evoluir. Ninguém consegue agradar todo mundo, nem Jesus fez isso. Ele não desceu aqui nesse mundo com essa pretensão de agradar todo mundo. Ele agradou algumas pessoas que conseguiram se conectar com ele e perceberem que precisavam mudar
alguma coisa e transmitir essa mensagem para o mundo. E ele conseguiu isso. Mas ele desagradou a maioria das pessoas. E sofreu as consequências por isso. Para deixar um exemplo vivo, o maior exemplo que a gente tem nesse plano de que a gente só consegue evoluir sendo autênticos, mostrando quem nós somos. E sim, haverão conflitos. Jesus não saiu desse plano terreno achando que ele tinha inimigos. Por mais que tivesse opositores que fizeram com ele, ele não saiu daqui botando culpa nessas pessoas. Ele entendeu isso, ele entendeu o outro. Mas para você entender o outro, você precisa se entender. Jesus entendia. Então, se você conseguir se perceber e se entender, não trate as pessoas que vão se opor com você como seus inimigos. Não existe uma luta se um dos lados optar por não lutar. Você só precisa encarar de frente a realidade, ser você mesmo e melhorar. Deixa o outro reclamar sozinho, deixa o outro brigar, deixa o outro tentar quebrar você, ele que está quebrado. Se você é uma pessoa combativa, que vive arrumando estresse, arrumando conflitos, você não está saudável. Conflitos naturais acontecem com a objeção de ideias, objeções morais. Não tente convencer o outro a melhorar. Busque você se melhorar. Se você melhora, você pode ser um exemplo vivo para os outros. Ah, aquela pessoa me odeia no trabalho, aquela pessoa me odeia não sei aonde. Ah, meu parente não gosta de mim. Por quê? Você está sendo você mesmo e isso incomoda o ego daquele parente, daquele colega de trabalho, ou você busca irritar aquela pessoa porque você está incomodado com o ser daquela pessoa e está tentando validar seu ego através disso. Isso é uma forma de autoavaliação emocional. Sempre terão pessoas que não gostarão de você. Isso é normal. O motivo, você só vai saber se você estiver exercendo o seu ser. Agora vamos ver como é que é essa questão da autoavaliação emocional na prática. A primeira parte da autoavaliação emocional é a questão da respiração. Se você está parado no canto, você observa como é que está a sua respiração. Está presa? Como é que está o teu plexo aqui? Dá um exemplo. Respiração completa, como já ensinei no aula anterior, você tem que trazer o ar até aqui e soltar. Como se fosse um balão inflando. O teu pulmão está aqui, ele vai inflar e vai expandir o abdômen justamente por isso. Não que o ar venha até aqui, mas justamente o enchimento dos pulmões vai ter que reposicionar os seus órgãos através do seu diafragma, justamente para você poder respirar bem. Então, observa isso no seu dia a dia. Se sua respiração está presa, você está com dificuldade de inspirar, você vai perceber certas coisas em você com a devida atenção. Seus ombros vão estar presos, pode ser aqui para frente, pode estar aqui ou aqui. Você está travando a sua respiração, você não vai conseguir respirar direito assim. Então, se observa nesse ponto, no seu dia a dia, como é que está a sua respiração. Bota a mão no abdômen, inspira, solta. Quanto mais expandir o abdômen na inspiração e quanto mais ele retrair durante a expiração, mais equilibrado você vai estar. O contrário também acontece. Isso aqui mal mexer, alguma questão emocional está te travando aí. Pode ser justamente a raiva, pode ser o estresse, pode ser uma tristeza. Todas essas coisas fazem a sua respiração travar. Seu fluxo respiratório vai ficar travado aqui. Você não vai conseguir absorver a quantidade de oxigênio que você necessita para poder fluir a sua energia e a sua respiração naturalmente. Se você está no estágio de tristeza, você mal consegue inspirar. Você só solta lá, só solta. Você está se entregando para as dificuldades da vida. Se você está com raiva, você vai estar com uma respiração muito mais forte, porque você vai estar absorvendo muito oxigênio, mas você não vai estar fazendo uma respiração profunda. O seu corpo está se preparando para a ação. É totalmente o contrário da depressão. Você pode usar a raiva de uma forma que te ajude a sair do estado de depressão. Mas você não pode viver sendo dominado pela raiva, porque isso vai te gerar ódio das coisas e das pessoas. Não é assim que funciona. A raiva é um sentimento que é superior à tristeza, por mais incrível que pareça. Então, se você é um tipo de pessoa que acha, não tenho raiva de ninguém, você está suprimindo essa raiva. Então, te garanto que você vai ser uma pessoa dominada pela tristeza. Não é bom, não é saudável. Depressão é algo grave. Depressão vem do quê? A necessidade de controle externo. Se você quer controlar as coisas, algo não sai de acordo com o que você quer, e geralmente a maioria das coisas não vai ser da forma que você quer ao longo da vida.
Você se frustra com aquilo e fica triste, ou você fica com raiva daquilo. Raiva e depressão possuem geralmente o mesmo gatilho. É a falta de controle em alguma situação. Porque você não controla a si mesmo. Então, já é um passo para você ver essa questão da autoavaliação emocional. Porque se você vive caindo em depressão, vive tendo raiva, já mostra que você é uma pessoa descontrolada emocionalmente. Você tem uma tendência a ser uma pessoa controladora, que é controlar o mundo externo. Então você não tem autocontrole. Já é o primeiro passo. A sua respiração já vai mostrar isso. Se sua respiração não está saudável, quanto mais você é dominado por essas emoções negativas, mais a sua postura corporal vai entregar isso. Então, se você é uma pessoa que vive depressiva, a sua postura vai ser da seguinte maneira: largada, entrega. Seu plexo provavelmente vai estar aberto, seus ombros caídos, suas pernas soltas. Você vai andar como se você fosse um boneco sendo carregado pela vida, porque é isso que você está se colocando nesse momento. Você quer controlar tanta coisa que quando você não consegue, porque ninguém vai conseguir controlar tudo, você vai para o estágio oposto disso, a entrega. Se você é uma pessoa que cai em depressão com frequência, você pode ter certeza de uma coisa: sim, é sua responsabilidade sair desse estágio. Não adianta ficar tomando remédios se você não trabalha os gatilhos que te levam a isso. Então, se a sua postura está ruim, está entregue assim, é o momento que o depressivo faz o quê? Resolvam a minha vida. Me tirem desse estágio. Ninguém tira um depressivo do estágio da depressão se não quiser. Depressivos são pessoas egoístas justamente por isso. Porque eles vivem querendo que os outros resolvam a vida deles. Isso é uma forma de controle. Você quer controlar o mundo e não conseguiu. Controle a minha vida. Mas no fundo você não quer que ninguém controle a sua vida. Ninguém quer ser controlado. Até pessoas que são controladas, no fundo não querem, mas não sabem sair desse estágio sozinhos. Sim, se você cai na depressão, você caiu sozinho. Se você cai, você consegue se levantar sozinho. Então, se você anda dessa forma, corrija sua postura respirando. Solta aqui. Meu ombro não precisa subir para isso. Isso aqui é tensão. Isso é um outro exercício. Respira de forma correta. Abdômen e solta. Abdômen e solta. O mesmo se aplica para outros exercícios respiratórios que eu já mostrei em aulas anteriores. Vocês podem aplicar aqui também, para poder perceber isso. Está conseguindo se perceber? É uma forma disso. A raiva, ela também vem da necessidade de controle. Só que ao invés de você cair em tristeza, você vai para a raiva. Porque você quer ultrapassar aquele obstáculo na marra, na força bruta. A raiva pode levar a muitos descontroles. Inclusive você agredir uma pessoa a uma briga pelos motivos mais estúpidos possíveis, porque você não se controla. Não é um pecado você sentir raiva. A raiva vai te deixar numa postura oposta da depressão. Você vai estar numa postura combativa, vai estar com os punhos cerrados, vai estar com o semblante fechado. Você não vai estar conseguindo fazer uma respiração profunda. Por quê? Teu sangue está circulando pelos seus membros. Para quê? Para você entrar em conflito, para você brigar com alguém. Quanto mais você permitir que a raiva seja uma constância na sua vida, mais atrofiadas suas musculaturas respiratórias vão ficar. Porque você está se preparando para um conflito o tempo inteiro. Então, se você acorda o dia com raiva, analisa por que você está fazendo isso. Por que você está com raiva? Está com raiva do quê? Está com raiva de quem? Você pode ter raiva de alguém, mas se você tem raiva de alguém, é porque esse alguém te faz perceber coisas em você que você não gosta. Porque quando você está bem resolvido com algum problema emocional, ninguém consegue te deixar com raiva. Ninguém consegue te tirar do sério. Então, avalie isso também. Se a sua postura é de raiva, você vai estar aqui, punhos fechados, corpo rígido, tenso. Então, se você passa o dia inteiro assim, ou pelo menos boa parte do dia, você vai chegar no final do dia, você não vai ter energia para relaxar. Teu corpo vai estar tenso o tempo todo. Aí nisso começa o quê? Dores aqui, ó, pescoço. Então avalie isso aqui, mexe o pescoço. Avalie devagar como é que está. Seu pescoço vai estar tenso. Sua coluna vai estar tensa porque você não está permitindo que o teu abdômen faça um movimento de expansão respiratória. Ele está travado. Porque a tua musculatura está rígida, se preparando para o combate. Então, a sua coluna que sofre as consequências. Assim como os seus joelhos. Joelhos servem para quê? Sustentabilidade aqui. Assim como os pés. Joelhos são articulações de estabilidade. Então, vai ser a parte que vai sentir. Então, se você tem problemas no joelho, por algum motivo, você já varia. É uma questão de controle, de raiva, estresse. E como é que você percebe questão de dor do joelho? Caminha, normalmente.
Já dei o exemplo de caminhada em outra aula, da seguinte maneira. Lembrando o seguinte, pés tem que estar retos, alinhados aqui. Lembrando que o tronco precisa mexer. Vou fazer uma breve caminhada nesse ponto aqui para vocês perceberem. E aqui, lembrando, virei o pé para poder mudar a direção. Estou aqui, continuo mexendo meus braços para poder fazer esse movimento. Se eu não fizer isso corretamente, alguma questão está tensionada aqui. O ombro, quadril, tudo começa aqui, nessa região, nosso centro de equilíbrio. Então, se o seu quadril travar, é porque a sua respiração está ruim. Se o seu ombro travar, é porque a sua respiração está ruim. Então, se a sua respiração está ruim, quanto mais tempo no seu dia você passar com isso, vai alterar a sua postura. Se altera a sua postura parado, imagina a sua postura quando você está andando no dia a dia. Vai ser errado. Você vai andar com os ombros aqui. Seguinte, ó, arrastando os pés. Tá errado. Minha respiração está péssima aqui. Respira, abre o peitoral, mais respiração por aqui. Isso vai ajudar você justamente a ter esse domínio aqui. Lembrando que tronco tem que girar. Nós não andamos no chão com 4 membros. E esse movimento que nós desenvolvemos, nós seres humanos, é justamente para permitir que as pernas façam esse trabalho do caminhar. Justamente para isso. Sem isso, a gente precisaria colocar as mãos no chão. Nós não somos macacos, somos humanos. Então a gente precisa girar aqui. E só é possível fazer esse giro através da respiração. Entenderam? Estão conseguindo perceber essa diferença? É uma forma também de avaliar. Uma outra forma é através do movimento de sentar. Vou mostrar como é que isso funciona para autoavaliação. Vou dar um exemplo agora usando a cadeira como forma de autoavaliação emocional. É um gesto simples, mas apesar de tudo, muitas pessoas não conseguem fazê-lo corretamente. Desde crianças, adolescentes, principalmente idosos, que não trabalham mais o corpo como deveriam. Vou mostrar da seguinte maneira. Qual é a forma correta? Separe aqui os pés, um pouco levemente apontados para fora, ou sentar devagar, naturalmente aqui. Com total consciência do meu corpo e de onde eu estou fazendo o movimento, certo? Não encostei aqui propositalmente. Vamos lá. Levantei e voltei. Posso fazer os braços aqui. Lembrando que os braços, quanto mais abertos, vão ajudar justamente essa questão do equilíbrio. Essa é a forma correta de você sentar. Agora eu vou dar alguns exemplos de formas erradas para que vocês possam perceber certas questões emocionais que vão influenciar nesse pequeno gesto aqui. Vamos lá. De maneira normal, sentei, os ombros largados, assim. Me entreguei. O que é isso? Cansaço extremo. Cansaço extremo vem de quê? Mente excessivamente ativa. Mente excessivamente ativa vem de quê? Necessidade de controlar tudo. Ninguém controla tudo. Se você está com uma mente muito ativa, ela tem um ponto que ela vai parar, ela vai pifar. E isso vai refletir no seu corpo. Então, se você tem um trabalho só mental, só deixa a sua mente focada ali, seja um trabalho no computador, seja qualquer coisa do tipo, você vai tender a ter um trabalho mais mental. Não há problema algum nisso. A questão é como você vive o seu dia a dia. Se você fica muito tempo focado no trabalho mental, vamos supor que você é um escritor, um contador, um advogado, qualquer profissão que você fique muito tempo sentado, como é que você vai focar no seu corpo diariamente? Você vai estar lá digitando, vai estar lá escrevendo o que você precisa, fazendo os devidos cálculos. Como é que está o seu corpo nesse processo? Está aqui, sentado? Se você se senta dessa maneira que eu mostrei, é sinal de que no seu trabalho você está assim, está largado. Você não está dando atenção à sua postura. Você está negligenciando a sua respiração. Agora, se você respira corretamente, você vai estar fazendo uma otimização da sua energia mental. E, por sua vez, você vai estar poupando o seu corpo físico de estar lidando com aquela sobrecarga. Você não vai nem se sobrecarregar. Você vai conseguir saber o momento que você precisa parar. Ginástica laboral existe justamente até por isso. Você fica muito tempo numa posição, então o que o professor, o instrutor vai fazer? Te ensinar a se movimentar, porque você está esquecendo de se movimentar no seu dia a dia. Então está sentado, se movimenta, estica os braços, se alonga, gira o tronco, se movimenta aqui, ó,
muito bom para você lembrar o básico, respiração. Aqui, ó. Respira, faz isso no seu dia a dia. Mexe os punhos, solta as pernas. Se puder trabalhar descalço, melhor ainda. Agora eu vou mostrar um outro exemplo aqui. Mantei. Estou jogando aqui, estou jogando aqui, estou jogando aqui. Sentei. O que eu estou fazendo com os meus joelhos aqui? Sobrecarregando eles. E não estou usando o meu quadril. Por que eu não estou usando o meu quadril? Se eu não estou usando o meu quadril, eu sou uma pessoa que estou indicando o quê? Insegurança. A estabilidade do corpo, ela vem em várias articulações aqui. O joelho, ele representa essa questão de estabilidade. O quadril, ele é uma articulação mais móvel. Coluna mais rígida, ombros são mais móveis. Nosso corpo ele é formado dessa maneira. Articulações mais móveis, articulações de mais estabilização, articulação mais móvel, articulação mais rígida, e assim vai. Porque justamente o equilíbrio vem daí. Você alternar entre estabilidade e mobilidade. Nosso corpo representa isso e ele é muito bem estruturado para isso. Então, se você está compensando esse movimento aqui de sentado, que é um movimento que você, na teoria, vai repousar o seu corpo na articulação do joelho somente, você está jogando o quê? Tudo aqui no joelho, forçando justamente isso. Isso mostra o quê? Medo e insegurança. Se você está com medo de insegurança, por que você está com medo de insegurança? O simples ato de sentar. É medo de cair? É medo de relaxar? Geralmente as duas coisas andam juntas. Então, uma pessoa que senta dessa maneira, com pressão nos joelhos, vai tender a fazer até isso aqui. Estou forçando a articulação dos joelhos. Então, é natural que você vai ter problemas nos joelhos ao longo da vida. E para levantar, o impacto é muito maior. Travei no quadril, nem estou usando ele. Isso se você não acabar caindo no chão, dependendo do caso. Ou cair da cadeira. Isso mostra o quê? Medo e segurança. Lembrando, forma correta, estou aqui. Estou com o meu corpo relaxado. Não estou tenso nos ombros, eu estou respirando. A melhor forma de você equilibrar seu corpo, em qualquer posição, seja em pé, sentado, é respiração. Não precisa travar nada aqui, para poder levantar. Só estou, fixei meus pés no chão. Só isso que importa. O corpo ele vai saber fazer isso sozinho. Se você perdeu isso ao longo da vida, foi maus hábitos. Sempre há tempo para corrigi-los. O estágio piorado desse medo de insegurança é isso aqui. Para levantar, você precisa fazer todo esse movimento de apoiar aqui para poder se levantar. Ou se apoiar em alguém. Sinal de quê? Que o seu corpo já está bem travado, porque você já está negligenciando isso por anos. Isso é péssimo. Se está nessa situação, é porque você está atrofiando o seu corpo. Nosso corpo é feito e se desenvolve por estímulos. Então, se você trabalha a sua musculatura, ela vai se desenvolver. Vai ter mais força, maior mobilidade nas suas articulações, se você trabalha elas, e assim por diante. Agora, se você é sedentário, se você se acostuma a sentar dessa maneira aqui, cheio de medo, cheio de insegurança, o que vai acontecer com o teu corpo? Vai travar. Teu quadril é a articulação que demonstra justamente essa questão de segurança material, de onde você está, seu espaço. Se você tem um quadril travado, você está sobrecarregando seu espaço pessoal, você está sobrecarregando suas articulações. Percebe que se eu fizer isso aqui, eu estou fazendo esse trabalho no meu ombro. Meu ombro é uma articulação muito mais móvel do que o meu quadril. Eu estou sobrecarregando uma articulação que não é feita para fazer o que o quadril está fazendo. Não é assim que funciona. É diferente de você fazer isso aqui. Estou segurando aqui, precisei apoiar. Cadê meu apoio aqui? Depois, que tira os braços. Não tem. Você está compensando aqui. É diferente de um exercício que você faça isso aqui. Outra coisa. Agora para levantar. Aqui e depois. Vou cair no chão? Não. Essa questão de medo de segurança é algo muito comum entre as pessoas. Então, avalie isso através desse movimento também. Ok? Agora eu vou mostrar um outro movimento que também serve para autoavaliação com o uso do bastão. O exemplo agora com o bastão. Você vai segurar dessa maneira aqui, o mais largo possível. Vai esticar aqui.
Isso já vai demonstrar se você tem uma certa mobilidade ou não nos seus ombros. Também como é que está o alongamento da sua coluna, a musculatura que sustenta a coluna. Então, observa primeiramente aqui as suas mãos. Elas estão assim, estão frouxas, estão pegando. Observa aqui seus dedos. Tem algum dedo que está mais frouxo do que o outro? Observa. Minha mão esquerda, tem o dedo solto aqui. A mão direita. Isso simboliza o quê? Insegurança nessa parte aqui. Lado esquerdo do corpo tem a ver com a defesa. Lado direito tem a ver com ataque. Racionalidade emocional. Então, se você está com alguma dificuldade que não está segurando direito, está negligenciando esse lado. Se você não segura aqui, a tua defesa não está muito boa. Se você não segura aqui, a tua necessidade de se impor não está muito boa. Então, primeiramente, segura firme aqui e deixa descer. Volta. Isso também já vai demonstrar para você mesmo a sua percepção de respiração. Se você está com os ombros muito tensos, você vai ficar com medo de fazer isso aqui. E não vai descer. Ou vai compensar aqui. Então, pode ser um bastão ou um cabo de vassoura. Um objeto leve. Que você consiga fazer esse movimento. E todos nós temos a capacidade de fazer isso. Todos nós. Você pode estar com a articulação bem travada. Por algum motivo, abre mais. O mínimo você vai conseguir. Se não tiver uma vassoura muito grande, usa um tubo de PVC. Isso aqui é um tubo de PVC. Já serve para isso. Você poder fazer isso aqui. Quanto mais largo tiver o seu braço para você conseguir fazer esse movimento, simboliza que a articulação dos seus ombros estão muito rígidas, estão muito tensas. Se isso aqui está tenso, mostra que você está com muita sobrecarga na sua vida, principalmente no âmbito material. Tá? Forçando muito no seu trabalho, está trabalhando com medo, está se doando demais onde não deve, está fazendo até o trabalho dos outros. Isso não é saudável para ninguém. É muito comum homens terem problemas aqui nos ombros justamente por isso. Fora quem treina na academia errado, bota muito peso, então está só acentuando o problema. Mas, geralmente, quem coloca muito peso na academia para fazer são homens justamente que já sobrecarregam naturalmente. Então, eles querem descontar essa questão que eles não impõem neles mesmos em peso. Então, se você é um dito marombeiro que faz movimentos errados, não é ter um corpo musculoso que vai fazer você ser mais homem, não é isso. Nós, homens, naturalmente, vamos ter um corpo que vai ter mais facilidade de ganhar músculo que mulheres, isso é natural. Mas se você não faz os movimentos corretos, não importa você colocar muita carga, o que vai acontecer? Você só vai estar aumentando a sobrecarga do seu dia a dia que você já tem em decorrência do seu trabalho. Então não adianta você colocar muita carga no exercício para poder ganhar musculatura se você não está fazendo o movimento completamente correto. Você só está aumentando ali a compensação de algo que você não está conseguindo impor na sua vida. Então você está descontando o peso. É o mesmo princípio de quem está estressado e vai correr. É descontrole emocional. Então se você não consegue fazer esse tipo de movimento, tem muito medo, você já mostra isso. Está com a sua vida racional e emocional totalmente descontrolada. É um princípio disso aqui. Já mostra isso muito claramente. Então preste atenção nisso. E aproveitando a deixa, se você compensa nos pesos dos aparelhos, faz exercício demais, descansa demais, conversa demais nas suas atividades, também é uma compensação. Se você conversa demais em qualquer ambiente que você frequenta, isso já é carência emocional. Também é uma forma de você se autoavaliar. Pare e preste atenção nisso. Por mais que você seja uma pessoa eloquente que goste de se comunicar, todo excesso externo demonstra a falta de alguma coisa interna. Então, preste atenção nisso também. Agora, outro exemplo de movimento com bastão. Joguei para cá, apoiei aqui nos costas, juntei o máximo que eu pude, lembrando, segurei firme aqui, não é para deixar frouxo, não é para deixar aqui no pescoço, para deixar aqui apoiado. O mesmo princípio seria com uma barra, mas se você não sabe fazer com bastão, não vá fazer com uma barra. Primeiro, prenda com bastão. Segura aqui o movimento. Isso já é uma forma de você se autoavaliar e ver a sua postura. Então, tem dois movimentos básicos que você pode fazer aqui. Primeiro, esse gesto. Joguei o poder para trás,
voltei. Meu corpo está reto, está bem alinhado. Falho muito isso aqui? Tá errado. Tá errado. Quadril travado, coluna tentando fazer o movimento que o quadril não faz. Isso simboliza o quê? Você é uma pessoa que vive se doando demais para os outros. Você se sente na obrigação de dar atenção demais para os outros, de validar demais os outros. O que você está esperando com isso? Validação externa. Demonstra carência, demonstra vazio existencial. Por sua vez, insegurança emocional. Então, preste atenção nisso aqui. Respire corretamente e faça o movimento correto. Ok? Aproveitando essa mesma posição com o bastão, vocês podem treinar dessa seguinte maneira. Estou girando aqui somente o meu tronco. A minha cabeça vai junto porque está ligado no meu tronco. Mas preste atenção no quanto vocês conseguem fazer isso. Se você perceber que está fazendo isso aqui com os pés, com os joelhos, você está travando a sua respiração. Então respira dele. Solta a respiração. Lembrando que o nosso corpo ele faz esses movimentos de giro, esses movimentos alternados, justamente para tentar equilibrar o nosso lado emocional e racional. Então observa para qual lado é mais difícil você fazer sem mexer os joelhos. Se é mais difícil o lado direito, o emocional está prejudicado. Se é mais difícil o lado esquerdo, o racional está prejudicado. A gente só funciona bem no equilíbrio. Estou trabalhando aqui diretamente no meu centro de equilíbrio. E assim eu consigo fazer o movimento sem precisar usar um apoio além do necessário dos meus joelhos. Se o seu abdômen ficar estufado, você não vai conseguir fazer. Se ficar excessivamente contraído, você não vai conseguir fazer. Lembrando, abdômen estufado é o quê? Codependência, muito preso, mania de controle e excesso. Então, musculatura ativada, porém relaxada. Ok? Agora, o último exemplo. Vou separar aqui um pouco as minhas pernas, levemente diagonal, preparação para o agachamento. Vou segurar o bastão aqui e vou descer o máximo que eu conseguir devagar com o bastão. Ele vai destravar mais em relação a fazer sem bastão. E isso é natural, porque você está ativando muitas musculaturas ao mesmo tempo e você não está tendo o apoio dos seus braços. Então vai ser mais difícil. Vou mostrar aqui lateralmente. No início é natural. Separei e desci. Ok? Isso dificulta um pouco. Se você está fazendo um movimento e acontece o seguinte problema. Isso não é um agachamento. Está travando o quadril. Ou fez aqui, caiu. O que acontece? Se entregou demais. Não é o correto. O bastão serve justamente para você ter essa percepção maior do que você está fazendo. E tendo essa percepção maior, o que você vai perceber? Onde estão seus pontos falhos? Um agachamento mais reduzido aqui, o quadril está travado. Quadril travado, insegurança emocional, medo. Certo? Entrega demais, codependência. Já é uma dica. 2 dicas, na verdade, para vocês perceberem isso. Ok? Um último exemplo aqui, eu vou esticar o bastão sem levantar meus ombros. Eles estão fixos aqui, porém não tensos. Pés separados, braços esticados, mãos firmes. E vou agachar. Vou mostrar aqui lateralmente. Vou deixar aqui, agachei. E quanto mais aberto os braços, mais fácil vai ficar para eu fazer o movimento e descer. Não é a mesma coisa que a posição de cócoras, que você pode naturalmente dobrar a sua coluna. Para você sustentar esse bastão aqui, a sua coluna vai ter que estar o mais alinhada possível. Então, a princípio, você vai descer menos do que fazer de cócoras normal, sem bastão. O bastão acima da cabeça serve justamente para você ter essa estabilização do seu corpo como um todo. Vai te ajudar a ter maior percepção dos seus membros inferiores e dos membros superiores. Porque ambos vão estar ativos aqui para que vocês possam fazer
esse movimento da forma correta. Se precisou afastar mais os pés, pode afastar. Se precisou afastar mais os braços, pode afastar. Perceba que os meus braços estão alinhados com as minhas pernas. Por sua vez, eu vou conseguir fazer o movimento da melhor forma, segundo o meu corpo e meu emocional permitir. Ok? Se tiver com o bastão acima da cabeça, começar a jogar para frente, simboliza aquela questão piorada do medo por causa do quadril. Não está descendo. Se o ombro está caindo aqui, o que acontece? Também está com o ombro solto demais. Não é. A ideia de você aprender a fazer esse movimento é justamente para perder o equilíbrio, fazer isso, soltar o bastão e não me machucar. Novamente. Estou aqui, desci, opa, soltei o bastão. E não se machuca. É justamente para você poder ter essa noção de como encarar a vida da forma correta. Nossas pernas são a nossa sustentação no mundo. Nossos braços é como a gente se relaciona com o mundo. Então, isso aqui, esse exemplo de agachamento é uma forma de entender isso. De perceber o nosso devido espaço, onde a gente ocupa e como a gente se relaciona com o mundo. Estamos entendidos? Através de algum desses movimentos, vocês podem começar a desenvolver essa questão de autoavaliação emocional. Então, busquem praticar isso no dia a dia e irem se percebendo para poder entender os motivos que levam vocês a terem raiva, tristeza e por aí vai. Ok? Se vocês curtiram esse vídeo, se ajudou a trazer mais equilíbrio para a sua vida, por sua vez, maior autopercepção, autoavaliação emocional, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima.